Pessoal, mais uma vez começando um novo episódio do Glasgow 15, o podcast que tem a intenção de deixar você plenamente orientado. Ao lado do meu amigo Renato Dumareschi. Tudo bem, Renato? Oi, pessoal, estamos de volta. Temos o apoio do Laboratório Alexander Fleming, com 2 unidades, uma no Tirol e outra em Lagoa Nova, atendendo todos os convênios para exames laboratoriais, né? E todos, não de imagem, mas laboratoriais Dos nossos todos. amigos Kleber e Todos. Gustavo Ribeiro, pessoas de altíssima estirpe. Pois é. Pois é, Renato. E tivemos muitas novidades nesses dias que passaram agora, junto com as eleições, a questão da política. Uma forma de política médica também, que é a formação de pensamento cooperativista, né? Exatamente. E você esteve à frente desse movimento todo aí. Meu amigo, pois é. O que é que você nos diz aí? Primeiro, dê uma luz aí sobre o cooperativismo, qual a vantagem e quais as desvantagens, e aí enverede aí no tema que lhe cabe. Assim, o que a gente vê hoje, né? Você como médico, né? Como está hoje o mercado da medicina? Você está satisfeito com o mercado da medicina hoje? Não. Né? Como é que você se sente com os honorários que os planos estão pagando? O dia desse você estava até com uma coisa muito interessante, que era uma precificação diferente, porque o que os planos estão pagando não está funcionando. Não, então, não a gente tá. está vendo um movimento, inclusive, de saída. Né? Quem Isso. pode, por exemplo, você é um médico já renomado, com mais de 20 anos de formado, que tem a sua clientela, você pode dizer assim, agora eu só vou atender particular. Você é um dermatologista que tem condições de ter um consultório atendendo só particular. Aí você coloca o preço da sua consulta, que os seus... O valor da consulta, né? Isso. O valor, porque é um valor que tem todo um aparato Claro. por trás e tudo. A gente Claro. agrega valores, não só o preço, né? Mas Nesse eu digo caso. o preço com o valor, que o seu é alto o preço, assim, por ser um alto valor, então está vindo o preço não sendo abusivo, lógico, não estou dizendo isso. Isso. Mas eu digo... E os você valores tem essa baixos liberdade. e os preços baixos repassados ao médico leva a um atendimento ruim, Sim. que leva a uma desagradável, né? O paciente que está sendo atendido fica desagradável. Você Desagradado acha, com aquele você acha atendimento. que você que não é médico, você que é paciente, você acha que um médico vai ter condições de lhe dar um bom atendimento ganhando R$26 por encontro, 26 no atendimento e 26 no retorno, que descontando os impostos, o que o médico recebe no final é R$26. R$52 pela consulta, que dá direito a um retorno, divide por 2, é O verdade. cara passou anos estudando, mas não sei quantos anos se especializando. Um cirurgião plástico, ele passa 11 anos estudando. Tem clínicas populares aqui em Natal, e em qualquer lugar do mercado, que pagam ao médico R$80, livre, sem imposto, sem papel, sem ar-condicionado. O médico chega lá com um carimbo e dá o seu expediente, atende e sai com esse valor por paciente atendido. Imagine você no seu consultório, na sua clínica, que você está arcando com tudo, com internet, com maquinário, com papéis de alta qualidade, receituários, ar-condicionado, né? Tudo isso, secretária, a marcação, o programa de marcação, tudo é pago, tudo existe. E você aí não compensa melhor numa clínica popular. Aí, assim, por que a gente fala isso? Assim, porque... Mas volta para a cooperativa. Compare com... Não, eu estou fazendo um cenário. Preâmbulo, Compare com profissões mais simples, por exemplo, barbeiro, manicure. Uma manicure que, para aprender a ser manicure, é uma coisa muito rápida. Ela não está lidando com a vida de ninguém, né, com a saúde de ninguém. Ela toda semana tem o mesmo paciente. Entre aspas, tem retorno? O mesmo Manicure cliente. tem retorno, não? Não tem a questão do retorno. Toda semana semana paga, tá vendo? recebe mais de R$50 por encontro. Isso. Para fazer um trabalho que é muito simples e que não leva risco nenhum. Então, assim, essa é a comparação que sempre os médicos fazem. Então, assim, a gente está vendo que chegou a hora do sapo pular da água quente. A água esquentou, mas chegou uma hora que, se você não pular, você vai morrer. Né? Se você não sair dessa panela quente, você vai morrer. E a tendência que a gente está vendo é uma piora cada vez maior do mercado da medicina. No episódio anterior, a gente estava falando das eleições. Se o governo for para a esquerda, vai piorar mais. Então, a gente percebeu
que a saída para os médicos é a união. De qualquer maneira, é a união. Né? Se os médicos se unirem para pedir por qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer vínculo, eles já ganham. Porque o que os planos querem, o que o SUS quer, a Secretaria de Saúde quer é que você faça as coisas individualmente. Negocie individualmente. Para ela poder separar todo mundo e fazer com que cada um tenha que correr pelo seu. Eles fizeram, sabe o que agora com os néfros? Juntaram os néfros lá na Secretaria de Saúde e disseram assim, olha, é o seguinte, a gente vai implantar agora um aplicativo que você vai ficar de sobreaviso em mais de um hospital e o aplicativo vai dizer, tem um paciente aqui, tem um paciente aqui, tem um paciente aqui. E você vai ficar pulando de um hospital para o outro com o seu carro, com a sua gasolina, trabalhando o tempo todo. Meu amigo, primeiro que isso não é sobreaviso, isso é plantão. E é um plantão pior, porque você vai ficar gastando o seu recurso, perdendo o seu tempo no trânsito, para ir de um paciente para o outro. E se tiver um acidente, vai ser acidente do trabalho? Pois é. Eu acho que é no intercurso disso daí, de um deslocamento para o outro. E recebendo a metade, né? Porque sobreaviso você recebe a metade do plantão. Então você recebe a metade. Então, assim. No final das contas, ele está pagando para atender ligou, o plano de saúde. Eu não vou falar o nome dele para não prejudicar, porque pode ser que alguém da secretaria esteja ouvindo. Um néfro me ligou e disse: Renato, isso pode? Eu digo, meu amigo, vocês estão sendo vilipendiados. Isso é impossível disso acontecer. Não deveria acontecer, né? Está sendo possível porque eles estão implementando. Então, assim, isso é fruto da falta de união. É preciso que os médicos. Esse grupo, por exemplo, vá lá no CRM e diga, ei, peraí, olha o que estão fazendo com a gente aqui. Né? Vá no sindicato, ei, olha o que estão fazendo aqui. Dá um abraço para o doutor Geraldo Ferreira, que foi candidato agora também. Então, assim, vá na OAB, estamos à disposição. Né? Nós, a OAB, a gente tem o dever também de zelar por todos os direitos de todos os cidadãos. Será que a Comissão de Saúde Ministério também Público, da Câmara está sabendo disso? Ou também está apta a receber? Não, existe a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, né? Eu disse a eles, vocês têm que procurar as entidades, todas as entidades. E eu acho que eles não fizeram isso. Então, assim, não fizeram por quê? Porque não se uniram para dizer, vem cá, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles tiveram reuniões lá na secretaria e isso está sendo implementado. Isso é um absurdo. Então, assim... Com isso cresceu a quantidade de especialidades querendo procurar esse sentimento de cooperativismo. Exatamente. 4 anos atrás, doutor Eudes Godoy, um abraço para o doutor Eudes, ele chegou para mim e disse, Renato, amigo, mas se você ficar dando abraço aqui para cada médico que você fala, vamos logo para o CRM. Logo. Nas próximas eleições eu vou me candidatar. Aí ele diz, amigo, olha, eu queria falar com você porque eu quero montar uma cooperativa de cirurgiões bariátricos. E aí ele me apresentou um advogado baiano, Adriano Argones. Um abraço para Adriano. Rapaz. Ele foi muito bom. Eu fui lá para Salvador, a gente conversou, eu vi como funciona. Rapaz, Salvador, você médico que está escutando. Salvador é um modelo hoje de nova realidade boa para a classe médica. Todas as especialidades lá que fazem procedimento estão se unindo e algumas especialidades como psiquiatria, por exemplo, que não faz, estão se unindo e estão formando cooperativas. Então, essa é uma realidade que precisa acontecer aqui também. Faz 4 anos que eu venho dizendo isso nas minhas redes sociais, dizendo que os médicos precisam se unir para que a gente tenha essa nova realidade. Mas o baiano faz o quê? Quando você marca consulta, ele diz, mas deixa para a semana que vem, pai. Não. Eles formaram cooperativas e assim, olha, a gente ontem a gente se reuniu com os mastologistas. Aqui em Natal, a gente já se reuniu com os oftalmos, com os mastologistas. Amanhã tem reunião com o Endovasc, com uma PJ, com os vasculares, com os psiquiatras, estão querendo também, e os ortopedistas. Isso está começando agora realmente a engrenar. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo com muita gente, mas agora que está engrenando. Então, assim, dermatos eu acho que precisa demais, né? Precisa, principalmente, eu acho que essas entidades, dessas especialidades, eminentemente clínicas, precisam mais até. Isso. Porque elas não têm um valor agregado, inclusive o valor agregado agora está tendo muita glosa, né? Você
executa um procedimento em que faz parte do seu diagnóstico, da sua consulta, o plano autoriza, você vê tudo bonitinho, direitinho, lá na frente, quando você vai ver na planilha, não foi pago, foi tudo glosado. Então, isso é imoral. Porque ele autoriza logo de cara. Ele podia negar de cara para você já começar a você ver que não foi autorizado. Mas não, ele autoriza, está tudo bonitinho, você pensa que está bem. Não confira não sua planilha no final do mês. Exatamente. Aí você vai ver que foi tudo glosado. Exatamente. Então, voltando. Então, para esse valor agregado, as entidades, as especialidades clínicas sofrem muito mais, porque vivem particularmente só da consulta. Então, não tem nenhum valor de... Como a oftalmologia, a cardiologia, que você faz um eletro antes de entrar na sala. A oftalmo já faz a medição de pressão de fundo de olho, a refração, o grau. Então, aquilo ali vai agregando o valor à consulta que ela cresce. Agora, endócrino, dermato, geriatra, pediatra, psiquiatra... Ontem eu me surpreendi com os mastologistas, porque eu achei que mastologia era mais cirurgia, e eles me disseram, não. É 90% clínica, 10% cirurgia. É porque muita gente também quer mexer nesse campo, né? Existem muitos ginecologistas que fazem a cirurgia sem serem mastologistas, sem terem o RQE de mastologia. Às vezes, cirurgiões também, ou gerais ou plásticos. Então, fica uma terra de muita gente ou de ninguém. E para vocês... E, na verdade, de ninguém não, é do mastologista. Mas... Para vocês, dermatos, você falou de glosa agora... Existe uma glosa que eu acho horrorosa, que é a glosa por autogeração. Olha, vou lhe explicar. Então. É isso você, que eu estava falando. O plano chega para você e diz assim, olha, você fez 10 procedimentos, eu só vou lhe pagar 7. Desculpe, só vou lhe pagar 3. 7 eu não vou lhe pagar. Por quê? Não, porque foi você que pediu. Pois é. Meu amigo, eu sou médico, eu tenho autoridade para pedir, E eu preciso daquilo. Dos outros 3 eu não estou pedindo. Aí o que acontece? O plano é tão... oligofrênico nesse ponto, que ele vai dizer o seguinte, então eu vou dar margem para, quando chegar no meu limite, eu encaminho para outro médico, vai gerar outra consulta, você vai pagar outra consulta, vai gastar desse custo, e ele vai acabar pedindo a mesma coisa. Então vai ficar um rodízio de médicos para poder... Não, sabe o que eles fazem? Se você tem um médico perto de você, aí você quer obedecer o plano. Ok, plano, eu vou fazer o que você quer, eu não vou fazer o exame que eu pedi, eu vou mandar para um colega meu. Aí ele glosa também. Ele diz que é autogeração cruzada, como se fosse nepotismo cruzado. Diga aí. Tá horrível o negócio, a situação tá ficando cada vez pior. Né? Então, desse jeito, vai ter que todo mundo migrar para o particular mesmo. Não, o movimento não é esse não, o movimento é a união. Olha aí. O cooperativismo. Tá? Qual é a proposta da cooperativa? Isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Muita gente chega para mim e faz, eu sei, cooperativa é quando vocês se juntam e saem descredenciando todo mundo de todos os planos e saem brigando com todo mundo. Não. As cooperativas do Rio Grande do Norte que fizeram isso, deram com burro na água. Não funcionou. Tá? A gente tem um plano de ação. Tá? A gente, não vou falar aqui, mas a gente tem uma linha de cooperativização. Isso, né? a gente não, pelo contrário. O que vai acontecer, se você tiver qualquer ligação com o plano de saúde, se você for médico, tiver preocupado com isso, a principal função da cooperativa é melhorar o relacionamento com os planos, melhorar as condições de trabalho dos médicos. Os médicos vão ter uma uniformidade de tratamento, uniformidade de distribuição de material cirúrgico, por exemplo, né? Uniformidade com relação às glosas, como é que essas glosas podem ser, digamos que o plano diga assim, não, eu vou bater o pé e eu quero glosa por autogeração. No mínimo, o que uma cooperativa vai conseguir é reduzir a glosa. No mínimo. Entendeu? E no máximo, e a finalidade é acabar com as glosas. Então... E ela, como é uma cooperativa e tem mais médicos, tem mais força e consegue, junto ao convênio, evitar que esse tipo de ato se repita, não é? Pois é. Conversar com o plano, por exemplo, o plano está instituindo um prorata, né? Aí você chegou e você sozinho, se arriscando que eu digo assim, sem ter a força da negociação de um grupo, você disse, não, esse valor é tão irrisório que é impossível para mim trabalhar. Então, assim, se fosse num grupo, o grupo dissesse para o plano, olha, do jeito que você está fazendo, não dá certo. Plano, eu posso fazer o seguinte, você continua me pagando esse valor, ok? Ou então eu nem cobro
de você esse valor quando tiver um paciente e a gente cobra particular. Agora você segure na sua ponta da corda, segure o paciente, né? Diga para o paciente que vocês concordaram com a cooperativa de que a cooperativa vai cobrar particular um valor menor. Institui, por exemplo, ao invés de cobrar R$500 numa consulta, a cooperativa acerta que seria R$200, por exemplo. Então, todo mundo que é da cooperativa, ao invés de receber 50 do plano, não cobra, recebe 200, mas do também paciente, do paciente paga. E não, mas também do... Estou falando numa negociação específica. Sim. Pode ser o plano A gente está falando aqui de está conjecturando, né? Pode ser o paciente, pode ser o próprio plano, para aquela situação específica, mas o grupo indo para lá e dizendo, vamos resolver, é diferente. É completamente diferente. Então, assim, a nossa proposta não é sair batendo de frente com o plano e brigando com o plano. Não é essa. É melhorar as condições de trabalho dos médicos. E quanto mais médicos daquela especialidade tiver na cooperativa, mais forte, né, será a negociação. A gente já sentou com a oftalmologia, com a mastologia, com a vascular. A gente vai sentar agora com a psiquiatria e com a ortopedia. A vascular vai ser amanhã, né? E aí você pode estar até pensando assim, Renato, mas tem um problema. Isso aí é um questionamento também muito frequente. E as grandes PJs? E as PJs que têm um grande número de médicos trabalhando para elas? As PJs que têm carta de planos? PJs que passaram anos no mercado e conseguiram ter o credenciamento de vários planos? Como é que esse pessoal vai abrir mão para entrar na cooperativa, né? Então, assim, esse é um pulo do gato que a gente está enxergando e que ninguém viu até agora a maneira certa de fazer isso, né? A gente tem uma maneira de trazer a PJ para a cooperativa e a PJ não ter prejuízo com isso, né? Mas isso é um segredo profissional que a gente realmente só pode revelar para os que estiverem realmente direcionados para isso e interessados no caso, e a gente ter uma estratégia, passar essa estratégia e formar a cooperativa. Uma outra possibilidade, caso não seja o caso de uma cooperativa, porque tem especialidade que tem menos de 20 médicos. Sim. Né? A gente pode fazer um consórcio de PJs. Essa especialidade, pode fazer uma PJ só. Mas essas especialidades com menos médicos essas não seriam mais fáceis da formação da cooperativa do que aquelas que têm 200 metros, 300? Porque você, para chegar a conversar e convencer, não é só conversar, convencer, mostrar o lado de que a união faz a força realmente. Para 20 metros é muito mais fácil do que para 200. Muito mais. E então, assim, nesse caso não era melhor? Você está dizendo aí, já está abrindo a porta. Nesse caso não precisa de uma cooperativa, a gente... Isso. Se ia falar, eu lhe interrompi. Não é isso. Ia ser o quê? A dermatologia, por exemplo, tem 250 já? Não, mas tem quase isso. Tem 200, em torno disso. 190, a dermatologia é uma especialidade que tem uma discrepância gigante. Tem gente como você que já está estabelecido no mercado, mas tem um médico que chegou agora e aceita trabalhar por R$50, achando ótimo, porque ele está entrando no mercado, ganhando pacientes, passa às vezes 2, 3 anos num grande plano de saúde, para sair depois, porque ele captou a clientela dele, né? Essas especialidades maiores realmente são as mais complicadas. E é por isso que estão sendo tão exploradas, né? Então, esse é um problema. Você está tendo mais facilidade com as especialidades que têm menos especialistas? Ou pode ser que aqueles poucos especialistas sejam mais, digamos assim, mais antigos e tenham uma mentalidade retrógrada e não querem entrar porque é novo, aceitam com dificuldade a novidade? Exatamente. Os mais antigos geralmente são mais assim, né? Reticentes. Na oftalmo agora, a gente teve reunião da oftalmo. Aí, o Dr. Marco Rei, que tem um abraço para o Dr. Marco Rei. Abraço para o Dr. Marco Rei. Abraço para o IOMR, para todo mundo, né? Que a gente faz o jurídico deles lá. E aí ele estava dizendo, Renato, a gente já tentou. E tem que descredenciar geral. Eu digo, não é assim. Não é assim. A gente vai plano por plano,
conversa por conversa, e vai ganhando um passo de cada vez. Está sendo até o inverso, né? Porque como é dos mais antigos, geralmente eles dizem, não quero entrar não, com medo de perder o atendimento do plano. Mas os mais isso aí antigos, tá sendo os mais mais antigos estão ousado. vendo a mudança da realidade. Sim, que bom. Mas os mais antigos que são também mais esclarecidos. Porque tem uns que são antigos e dizem, não, tá bom assim, não vou mexer nisso não vou mexer não, porque vai mexer com a minha renda esse mês, vai mexer com o meu budget mensal. Então, tem gente que pensa assim. Eu digo isso porque a gente pensou também em formar uma cooperativa de dermato há mais de 10 anos, e os mais antigos da dermatologia diziam, não, eu não vou entrar não vou participar não, porque eu já tenho uma receita mensal aqui de tanto, com plano tal, com plano A, B, C, então eu vou ficar... Aí isso enfraqueceu o movimento. Enfraqueceu porque nós éramos fracos, talvez não tivéssemos o seu know-how e a sua gana aí de chegar aí para cima e saber da forma correta de como cercar isso e chegar do outro lado e aproveitar essa situação, mas também enfraqueceu também por conta da falta de ânimo para esse tipo de coisa, da formação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, médicos, não fiquem com raiva de mim não, tá? É a realidade. Eu estava rindo demais ontem com os mastologistas porque eu estava dizendo para eles o seguinte: uma vez um conselheiro do CRM chegou para mim e disse, Renato, isso num congresso de CFM que a gente foi, acho que em 2015, ele chegou e disse assim, a gente estava numa confraternização lá em Brasília, e ele disse, o problema é que o médico, ele entra no negócio se for bom para ele, se tiver ruim para ele, ele sai. E fica esse movimento de entra e sai, e aí não tem movimento que se fortaleça, né? Aí, na época, eu disse, não é assim não. Eu sempre tive uma veia de defesa dos médicos, né, da classe médica, então eu sempre tive, não é assim não. Mas hoje eu vejo, e eu ri muito ontem com essa analogia, que os médicos estão muito como naquele programa do Silvio Santos, programa Tentação. Eu estava olhando até no Google o nome do programa, Xanzinho, que... Você lembra do programa que era assim, que entrava um grupo, aí tinha 3 portas que se abriam assim, aí um grupo entrava nessa porta, aí qual é a resposta certa? Né? Aí tinha 3 palavras assim, aí um grupo ia para aquela palavra, ia para outra palavra, para outra palavra. Aí Silvio Santos fazia, vocês estão certos disso? Aí alguém fazia, vou mudar. Aí mudava. Aí quando mudava um, vinha todo mundo com ele. Aí ele morria de rir, né? Aí, tão certo disso, aí voltava. Aí ria, aí aquela confusão. Então, assim, o que é que eu vejo hoje? Os médicos estão como no programa Tentação do Silvio Santos. E os grandes empreendedores, os que exploram o trabalho médico, os grandes que eu digo, não é nem dono de hospital, não, é dono de plano de saúde. Os grandes empreendedores estão rindo igual a Silvio Santos. Entendeu? Os secretários de saúde que querem ver o médico, né, se lascando, estão rindo. Porque empresas estão surgindo para concorrer com a Copmed, por exemplo. Isso é natural, isso é normal. Não estou criticando a empresa. Eu estou só dizendo que o mercado ele vai brotando e o médico vai pulando de uma porta para outra e Silvio Santos rindo. O que precisa é o médico perceber que ele tem que estar na porta certa e ter certeza dessa porta, mesmo que Silvio Santos fique rindo. Entendi. Ou então se manter naquela porta e fazer com que fortaleça-se, né? Exatamente. Todo mundo unido já está ali, então vamos fortalecer, nem que seja uma porta fraca, a gente vai fortalecer essa porta. O movimento de cooperativismo que falhou até agora é porque bastou uma risada do Silvio Santos que a pessoa mudou de volta. Entendeu? Mudou de volta. Aí pronto, saiu, furou o movimento. O povo fala muito que a Copa Nest está se implodindo, porque a Copa Nest está se enfraquecendo. Eu não vejo isso. Não. Eu não vejo isso. Eu vejo a Copa Nest como um exemplo. Baseado em quê? Porque sempre tem um grupo ou outro que fecha um contrato específico furando, né, a cooperativa. De vez em quando aparece. Mas é tão pequeno, entendeu? Que quando a pessoa sai do barco da cooperativa, ela percebe que estava num barco muito melhor do que aquele barquinho que ela entrou. Agora, precisa que o barco da cooperativa seja o mais forte possível. Então, esse é um movimento que eu sonho há 4 anos, como eu falei, desde quando o doutor Eudes me apresentou essa alternativa, e Adriano Argones também. E eu espero que a classe médica realmente
entenda essa visão, né? Como dizia Martin Luther King, eu tenho um sonho, né? E eu espero que esse sonho se concretize, porque eu penso que esse é o futuro que é bom para a medicina, é bom para o mercado da medicina. E se isso não acontecer, os médicos vão ficar cada vez piores nas suas condições de trabalho. Uma pergunta que eu estou recebendo aqui no ponto vai ser viável você abrir uma cooperativa para os cirurgiões plásticos? Eu acho que sim. Assim, a cirurgia plástica, também como na dermato, né? Tem muita aquela coisa... Mas a dermato tem muita doença também. A plástica é mais voltada para a estética, para o conserto. A plástica reparadora, reconstrutiva, isso daí tem menos dimensão. Que é que o convênio cobre, que é aquilo tudo que é... Eu acho que a cirurgia mais plástica... estética hoje em dia que quem move montanhas de dinheiro aí. A cirurgia plástica, o cirurgião que se estabelece na cirurgia plástica, ele sai de tudo, né? Então ele não precisa de cooperativa e não precisa... Flavinho, meu irmão, ele saiu até do vínculo que ele tinha com o Estado. Um abraço para Flavinho, meu irmão. O Jeanzinho vai fazer uma contagem de quantos abraços a gente fez durante o episódio. Aparece assim, abraço número 1. Vai fazer uma promoção. Você que está em casa, contar quantos abraços tem, você vai receber um brinde, né? Comente, né? Comente. Você vai ganhar um boné do Glasgow 15 quando estiver pronto. Né? Flavinho, ele saiu do vínculo do Estado, saiu dos planos de saúde todos. E meu pai da velha guarda, né, anestesista, disse assim: você é louco. Você vai desfazer um vínculo público que você passou num concurso. Aí eu disse para papai, papai, me diga uma coisa, quanto é que o Estado lhe paga, hein? Como aposentado? Tá pagando direitinho? Ele disse, não, tá atrasado 3 meses. Você depende desse dinheiro, pai? Não, depende não. Realmente, se eu fosse depender desse dinheiro, eu estava lascado. Então, qual é o sentido de um cirurgião plástico que pode faturar até mais de centenas de milhares de reais por mês? Ele vai ficar se lascando no setor de queimados do Valfredo para ganhar, sei lá, 6 mil conto no final do mês, perdendo um monte de tempo. Não tem o menor sentido. Se for um cirurgião plástico que faça muita parte da estética mesmo, para ele não faz muito sentido. Eu vejo mais sentido para aquele que faz uma parte de doença em si, que ele pode drenar aquilo lá e se tornar conhecido. Mas realmente hoje em dia isso acontece muito pouco. A vantagem de uma cooperativa não vira janela para ninguém, não. Para o médico que não tem vínculo nenhum, a vantagem da cooperativa seria a parte de planejamento tributário, planejamento contábil e jurídico, né? Então a gente teria condições de prestar pelo menos essas 3 assistências para os médicos que fizessem a cooperativa e não tivesse vínculo com ninguém. Então, para finalizar esse papo da gente, sinalize aí, do ponto de vista tributário, o que é que a cooperativa também seria melhor, já que ela, como cooperativa, ela tem uma isenção de várias taxas de impostos. A cooperativa é uma PJ, né? Ela é registrada na junta comercial e você pode ter na cooperativa também a sua PJ. Né? A sua PJ pode estar cooperativada, como se fosse um cooperado. É possível isso. Né? E aí você pode ter, através da cooperativa, todo o trabalho tributário, toda a parte financeira, para você conseguir fazer essa dedução tributária e ter os benefícios tributários. Porque muita gente está fazendo isso pela PJ. Entra com ação tributária para ter aqueles benefícios que a gente teve o episódio com o Dr. Rubens de Castro. Sim. Né? Um abraço, Rubens. Qualquer dúvida, assistam o episódio com o Dr. Rubens. E ali foi muito esclarecedor, teve muita visualização naquele episódio. Ou 10º, eu não sei. Mas é importante que você tenha esse planejamento tributário. Quem quiser fazer isso, né, com o Rubens, pode entrar em contato conosco aqui no Glasgow, que a gente faz direcionamento para ele, tá? Ou então assiste o episódio dele, que no episódio dele ele já foi direcionado o telefone e e-mail, essas coisas. É isso. E aí você consegue fazer os benefícios tributários de uma PJ médica através da cooperativa. Isso é muito importante. A parte de faturamento melhora. Se você tiver algum vínculo com o plano de saúde, o relacionamento com o plano de saúde melhora.
contratação com empresas de laboratório, de OPME, né? Você ter prefeituras, interior, prefeitura, interior. Então, assim, tudo fica mais correto. A parte documental de termo de consentimento, que é uma coisa que muitos médicos não conseguem. Quando tem, não sabem utilizar, não sabem entregar, né? Então, eu não vou nem dizer que muitos médicos não fazem. Eu vou dizer que pouquíssimos fazem. Porque realmente o termo de consentimento informado, os médicos fazem com muito pouco mesmo. Onde se vê mais é na parte de realização de exames e em alguns serviços hospitalares. Que antes de você entrar, você já faz o termo, assina o termo, preenche, lê e tudo mais, vai fazer um exame com contraste e tudo mais. Mas aquele termo que dermatologista, pediatra, que devia ter ali com o pai, qualquer coisa que haja, cirurgia há por conta do hospital, mas o médico em si, ele é muito preguiçoso nesse sentido. Isso precisa ser mudado. A gente vai falar também aqui um episódio com você e com uma pessoa que fala de seguro e responsabilidade civil, tudo isso, então brevemente vai ter, já está concatenado, já está alinhado com ele para ele vir, já era para ter vindo, mas a partir de agora a gente vai dar novo andamento aqui e ele vai vir. Só para concluir essa questão do termo de consentimento, você médico que não usa termo de consentimento, deixa eu explicar por que é importante você ter. Se você é médico, faz uma cirurgia, pode ter um mau resultado? Pode. Independentemente da sua conduta foi toda correta, mas você pode ter um mau resultado, mesmo com a conduta toda correta? Pode. Então você vai ser processado e condenado? Se você não tiver informado o paciente, sim. Então, a falta de informação... E olha que o termo de consentimento nem livra, né, disso, né? Não, ele dá uma apaziguada. Ele livra uma condenação por dano moral, por um mau resultado, por causa da informação. É o vício informacional. Sim, o dano moral, né? Exatamente. Certo. Então, se você fez tudo certo, no termo de consentimento tem lá previsto que aquele mau resultado pode acontecer, né? Pode ter uma queloide, sim, né? Uma cicatriz hipertrófica, por exemplo. São fatores inerentes ao próprio paciente ou então ao descuido que ele, né, ao cuidado que ele não teve. Então ele teve um descuido no pós-operatório, fez isso, aquilo, outro, levantou uma mala, fez uma mudança que era para estar de repouso. Aí lá no termo de consentimento, além de dizer que ele não pode, né, além de dizer que ele pode ter aquele problema, ainda informa que ele não deve fazer aquilo. Isso. Então, assim, ele não tem a desculpa de dizer que não sabia. Então, você, como médico, você tem que ter essa garantia. Isso, né? Vamos deixar esse gostinho aqui para o episódio referente a isso. A parte de seguro realmente é muito importante. A gente vai falar tudo sobre seguro. A gente pode chamar até mais de um, sim, né? Sim. De um corretor para falar da realidade médica com relação a isso. Eu, como advogado, posso falar de como é que é o nosso relacionamento do jurídico com as seguradoras, mas vocês, médicos, têm que ter seguro, é indispensável. Com essa fala de Renato sobre o cooperativismo e a esperança de trazer aqui um corretor ou mais de um que fale sobre seguro e responsabilidade civil, olha aí. Até isso também, a parte gente de cooperativa finaliza... serve, até para isso também, a cooperativa serve para contratação coletiva de um seguro. Sim, pois é, e barateamento, né? Exatamente. Finalizamos mais um episódio, esperamos revê-los em breve neste canal, nos próximos episódios. Forte abraço, pessoal, forte abraço.